Como eu falei mais cedo, né? Ó, noções de imunologia. Como que o organismo reage? Você está colocando um corpo estranho ali. Por mais que você use o melhor titânio, o melhor material que tenha, você está colocando um corpo estranho. Né? Então, somado a todos os outros conhecimentos, né? O local que a gente vai colocar, o tamanho, o material e tudo, a gente tem que saber como que o organismo vai reagir em relação a esse corpo estranho. E aí, o que é que a gente pode estudar aqui? Ó? Frisando novamente, tá, pessoal? Isso aqui são coisas para... Estou ventilando aqui ideias para abrir a mente. Tá? Tem muito mais coisa que isso aqui. E vamos falar sobre essa aqui, que são coisas assim, né, mais importantes que eu fui lembrando. Ó, fases da cicatrização. Você sabia que a cicatrização tem fases? Então, já são coisas aí que já dá para, sabe, só essas fases da cicatrização já dá para você entender muito como que o organismo funciona. Tá? Olha só, vou contar um caso que acontece com frequência, né? A pessoa perfurou, vamos ver aqui uma perfuração que é mais crítica aqui. Vamos botar aqui a aba do nariz, né? O nostril. A pessoa perfurou. Na hora da perfuração, às vezes nem saiu sangue, ficou de boa. Aí passou um tempo, ela foi para casa, né? Fez o que tinha que fazer. Quando foi à noite, ela foi, tomou um banho ali e começou a sangrar do nada. Aí ela pensa, nossa, nem sangrou na hora da perfuração e começou a sangrar muito aqui agora. Né? Aí ela vai e entra em contato com o body piercer desesperado. Fala, ó, meu nostril tá sangrando aqui muito, o que eu faço, né? Aí, bom, tem uns procedimentos ali para poder parar o sangramento, para estancar, né? Mas muitas vezes o profissional não sabe por que deu aquele sangramento. E às vezes o profissional fica pensando, nossa, na hora que eu furei, não saiu nada de sangue e agora tá saindo sangue. Gente, o que é isso? Ah, essa cliente ela deve ter esbarrado o rosto em algum lugar, deve ter, sabe, levado alguma pancada. Gente, sabendo deixa eu só entrar aqui rapidinho. Sabendo das fases da cicatrização, a gente sabe o seguinte, que deixa eu só resolver aqui rapidão. Sabendo das fases da cicatrização, porque é muito fácil de explicar isso aí. O que acontece? Quando você perfura ali, ou você se corta, ou qualquer machucado que você faça, né? O organismo ele já vai começar a se mobilizar para tentar resolver aquilo. Ou seja, para cicatrizar, para combater algum agente invasor ali, né? Um causador de doença, uma bactéria, alguma coisa. Então, a primeira coisa que vai acontecer, as nossas plaquetas, a primeira coisa que vai acontecer, os vasos sanguíneos, os capilares, que são os mais fininhos, e todos os vasos que tiverem ali na região, eles vão se fechar. Para que eles vão se fechar? Para eliminar, para tentar fazer o organismo perder o mínimo de sangue possível, né? Caso tenha. Aliado a isso, as plaquetas vão, por exemplo, fez aqui um buraco, ó. Pum, fiz a perfuração. E aí tem vasinho sanguíneo ali em volta. Aí ele vai diminuir ali o calibre dos vasos e as plaquetas vão começar a se organizar. A plaqueta como se fosse um monte de... Vamos colocar ali, entre aspas, um monte de band-aidzinho. E vão se agrupando para poder fechar aquele buraco que está nos vasos, entendeu? E aí ele vai estancar o sangramento. E ali já começa a primeira fase da cicatrização. Ele vai criando uma estrutura em volta da perfuração para começar a ajudar o organismo a não perder fluidos e também para ajudar a nada a entrar para o organismo prejudicar. Essa aí é a etapa inflamatória, a primeira etapa da cicatrização. Só que na etapa inflamatória, logo após acontecer isso, o que acontece? Lembra que eu falei que ele diminui os vasos, ele constringe os vasos para evitar sangramento? Então, só que depois que ele vê que já está mais ou menos sob controle, ele começa a expandir, a dilatar esses vasos. Para quê? Vou simplificar bem aqui, tá? Para os ingredientes ali da cicatrização, do combate a patógenos, né? Micro-organismos que causam doenças, né? Para facilitar o trânsito desses componentes ali. Então, os vasos vão se dilatar. Imagina que um vasinho era aqui, ó. Agora ele vai ficar da grossura do braço aqui para poder passar muita coisa ali para ele conseguir resolver o que tem que resolver o mais rápido possível. Então ele vai se dilatar.
Dilatando, o que vai acontecer? Vai trafegar mais sangue ali naquele local e a pressão sanguínea vai aumentar. Lembra da cliente que fez o Nostril, não sangrou nada na hora, foi para casa e lá mais tarde começou a sangrar muito forte? Então, sabendo disso que eu acabei de falar para vocês, o que eu sei que aconteceu? Provavelmente ela mexeu na joia, a joia rompeu, aquela camadinha que o organismo já tinha criado para estancar tudo ali, para fechar, para vedar. E aí, como rompeu aquela camada e a pressão sanguínea estava muito alta já, pá, o sangue começou a vazar. É isso que acontece, tá? Então, é muito importante a gente saber desse tipo de coisa para a gente ter um controle a mais da situação. E aí poder falar para o cliente, por exemplo, né? Fala para fazer o procedimento, para estancar e avisa, olha, aconteceu por causa disso. Claro, você não precisa contar essa história gigante que eu contei aqui para o cliente, né? Mas você pode falar, olha, o organismo vai criando ali uma camada de cicatrização. Então, toda vez que a joia mexe, corre o risco de romper essa camada. E aí, como a pressão sanguínea aumenta no local por causa da inflamação, que é um processo natural do organismo, então é muito mais comum de sair mais sangue mesmo, tá? Então, evita de mexer a joia, evita de movimentar ela.